Olá, eu sou o professor Carlos Orlando Fonseca de Souza, professor do curso de Direito da Fundação Universidade Federal do Amapá, Unifap. Eu estou hoje aqui para falar sobre o ato ilícito dentro do programa da disciplina Introdução ao Estudo do Direito. Bem, para falar sobre o ato ilícito, primeiramente é necessário que a gente conceitue o que é ato ilícito. Então, quando se conceitua ato ilícito, nós temos de um lado uma conceituação que é feita pela doutrina e de outro uma conceituação que é feita pela própria lei, sendo que nesta última nós chamamos de conceituação ex legis. Então vamos, primeiramente, para a conceituação de ato de acordo com a doutrina nacional. Então temos Clovis Bevilacqua, acerca do ato ilícito, assim conceitua: ato ilícito é a violação do direito ou dano causado a outrem por dolo ou culpa. Então aí nós temos uma conceituação de um doutrinador do direito civil. Ainda dentro do direito civil, Orlando Gomes conceitua da seguinte forma: ato ilícito é assim a ação ou omissão culposa com a qual se infringe direta e imediatamente um preceito jurídico do direito privado, causando-se dano a outrem. Mais adiante nós temos autores, dessa vez da propedêutica jurídica. Daniel Coelho de Souza assim conceitua: ato ilícito é a conduta do sujeito passivo que descumpre a prestação, omitindo-se da prática do ato obrigado ou praticando o ato proibido. Ainda dentro dos autores que laboram com a propedêutica jurídica, nós temos Maria Helena Diniz, que assim conceitua: ato ilícito, o praticado em desacordo com a ordem jurídica, violando o direito subjetivo individual, causa dano a outrem, criando o dever de reparar tal prejuízo. Ainda dentro da doutrina, a gente não pode deixar de falar acerca da grande contribuição que nós tivemos de Ulpiano na Roma Antiga. Ulpiano é o autor dos princípios do direito a que se chamou de praeceptas iuris. Altere non laedere, honestere vivere, et sum cuique tribuere. Bem, mas para conceituação de direito, o que vai servir para nós é aquilo que ele disse como pressuposto: altere non laedere. Se traduzindo para o vernáculo em português, significa não prejudicar os outros. Acerca de Ulpiano, esses praeceptas iuris são conhecidos por todos. Não existe ordenamento jurídico no mundo moderno que não faça observância a esses pressupostos que vieram para nós formulados por Ulpiano na Roma Antiga. Então, após a conceituação doutrinária, nós passamos agora para a definição que é feita pela própria lei, a que nós chamamos de definição ex legis. O que significa esta expressão ex legis? É uma expressão latina que se traduz como conforme está escrito na lei, ex
legis. Então vejam só, a doutrina, ela conceitua, ela define. Mas também, em determinadas situações, a lei também desce aos pormenores e também faz conceituações, definições. Então, a isso nós chamamos de norma doutrinária. O que é uma norma doutrinária? A norma doutrinária é justamente quando o direito assume essa missão didática, melhor dizendo, a dogmática jurídica assume essa missão didática e traz esclarecimento, definição, conceituação. Então, via de regra, a doutrina é quem deveria única e exclusivamente cuidar dos conceitos e definições. Mas, como eu disse, a lei também faz determinadas situações, conforme nós vamos passar a exemplificar. Nós estamos falando de norma doutrinária, que também é conhecida como norma sem sanção. Então, o que é uma definição ex legis? É justamente a definição que é feita pela lei. Normas doutrinárias também são conhecidas, como eu disse, por normas sem sanção. E tem em sua expressividade um conteúdo didático. As normas doutrinárias servem para instaurar uma definição, consagrar um conceito, trazer algum esclarecimento. Então nós podemos exemplificar. Nós estamos, antes de entrar ao ato ilícito, a conceituação ex lege do ato ilícito, nós estamos falando sobre norma doutrinária. É sempre bom a gente exemplificar. A definição ex lege. Nós temos, por exemplo, o Estatuto da Criança e do Adolescente, no seu artigo 2º, também conceitua. O que é que diz o ECA? Instituto da Criança e do Adolescente. Considera-se criança, para os efeitos desta lei, a pessoa até 12 anos de idade incompletos e adolescente, aquela entre 12 e 18 anos de idade. Então aí nós temos um exemplo de situações em que a lei conceitua, define. Outro exemplo também muito utilizado no estudo do direito é aquele que está no Código Tributário Nacional, quando também o CTN conceitua, artigo 3º, tributo é toda prestação pecuniária compulsória em moeda ou cujo valor nela se possa exprimir, que não constitua sanção de ato ilícito instituída em lei e cobrada mediante atividade administrativa plenamente vinculada. Então são exemplos. Bom, já falamos de definição ex legis, já fizemos aí também uma abordagem sobre norma doutrinária e finalmente nós vamos chegar à definição ex legis, que é do ato ilícito. Então, como eu disse, a definição do ato ilícito é feita tanto pela doutrina quanto pela lei. A lei assim define ato ilícito. Código Civil, título 3º dos atos ilícitos, artigo 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito. Então aí está a definição de ato ilícito que é feita pelo Código Civil. Ainda o Código Civil vai além. Artigo 187 diz o seguinte:
Também comete ato ilícito o titular de um direito que, ao exercê-lo, excede manifestamente os limites impostos pelo seu fim econômico ou social, pela boa-fé ou pelos bons costumes. É aquilo que comumente a gente chama de excesso. Então nós vamos ver que existe uma coisa comum, tanto na definição da doutrina quanto na definição da lei. Então nós temos aí elementos que estão presentes nas definições. Por exemplo, a presença do dano, do dolo ou culpa, ação ou omissão, prática de ato proibido, dever de reparar o prejuízo, negligência e imprudência. Então, com isso, nós encerramos essa parte de conceituação do ato ilícito. Então, tudo ok. Trouxemos uma definição nos termos do Código Civil, mas é interessante que a gente de início diga que o ato ilícito não é uma particularidade do direito civil, exclusiva do direito civil. O ilícito como ato também é objeto de estudo no direito penal e no direito administrativo. Daí que, mais precisamente em relação ao direito penal, em determinados momentos nós vamos fazer correlações de institutos, até porque eles são comuns tanto ao direito civil quanto ao direito penal. Pois bem, os elementos do ilícito civil são os mesmos que servem para definir os ilícitos do direito penal. Daí que, no direito penal, você vai ouvir falar de crime doloso, crime culposo, crime comissivo, que é o crime por ação, e crime omissivo. Isso tudo faz com que sejam estabelecidas duas grandes categorias dentro do estudo do ato ilícito, como seja, o ilícito penal e o ilícito civil. Existe uma terceira categoria chamada de ilícito administrativo, que a doutrina considera como uma categoria quase híbrida, que se situa entre o ilícito penal e o ilícito civil, trazendo para o direito público elementos do direito penal e elementos do direito civil. Tanto que no direito administrativo temos, por exemplo, a aplicação de sanção. Vejam só, a sanção que é típica do poder repressivo do Estado. Podemos exemplificar como sanção administrativa a demissão, a multa, a perda de cargo, a prisão administrativa, a prisão disciplinar, dentre outras. De outro lado, o direito administrativo também impõe consequências patrimoniais à semelhança do que faz o direito civil, tais como a apreensão de bens, o confisco, a multa, o fechamento de estabelecimentos, o ressarcimento ao erário, dentre outros. Conclusivamente, para efeito de estudo, nós podemos classificar o ato ilícito em três categorias: ilícito civil, ilícito penal e ilícito administrativo. Primeiramente, o ilícito civil
ocorre quando do descumprimento do dever jurídico contratual ou extracontratual. Em suma, contraria uma norma do direito privado, seja um contrato ou sejam normas da legislação civil. O ilícito penal, por sua vez, ocorre quando a conduta antijurídica do agente se enquadra em tipo de crime definido em lei, em face ao princípio da reserva legal. Só para recordar, o princípio da reserva legal é aquela grande herança, grande contribuição de Beccari, que expressa nullum crime, nulla poena sine leges. E por último, o ilícito administrativo, que resulta das relações da administração pública com seus agentes, com os seus jurisdicionados, visando sempre uma melhor prestação do serviço público. Bem, mas vamos, por enquanto, deixar de lado o ilícito administrativo e vamos centralizar o nosso estudo nas duas categorias maiores, que são o ilícito civil e o ilícito penal. A propósito daquilo que nós falamos ainda há pouco, nesta afinidade entre o ilícito civil e o ilícito penal, é interessante a menção do que manifestou Nelson Hungria, donde advém o entendimento de que, em seus aspectos fundamentais, há uma perfeita coincidência entre o ilícito civil e o ilícito penal, pois ambos constituem uma violação de direitos, acarretando em consequência um estado de desequilíbrio social. Emerge nesse instante um interessante questionamento. Então, por quê? Embora ontologicamente unidos, o ilícito civil ocupa um ordenamento distinto do ilícito penal? Então vamos responder da seguinte forma. No ilícito penal, a gravidade do dano à pessoa é bem maior, versando sobre bens que vão desde o valor incomensurável da vida a outros, tais como a integridade física, a perda de órgão, membro ou função, o patrimônio público, a segurança do Estado, a honra da pessoa. A gente há de convir que são bens mais relevantes, daí que a resposta do Estado é mais severa, através do seu poder coercitivo, através do seu poder repressivo, com a aplicação de penas que provocam maior temeridade. Então, dentre as quais nós temos a detenção e a reclusão. É quando o agente vai para um estabelecimento prisional por um tempo bem expressivo, 1 ano, 2 anos, 4, 5, 10, 15, 20 anos. De outro lado, no ilícito civil, por ser menor a extensão da perturbação social, entende que são suficientes as imposições mais brandas, tais como condenações à indenização, ao ressarcimento, à restituição de bem, à anulação de atos, ao despejo. Atente-se que na lei civil não existe prisão por dívidas. Então, nos termos do preceito constitucional, prisão por dívida
somente ocorre em duas situações: o devedor de alimentos, né, e o depositário infiel. Bem, nós já conceituamos o que é o ato ilícito, já falamos das categorias do ilícito. Doravante, nós vamos passar a ver cada uma das expressões do artigo 186 do Código Civil, ou seja, ação, omissão, negligência, imprudência e dano moral. Em primeiro, vamos falar acerca do que seja esta ação e do que seja esta omissão a que a norma do Código Civil se refere. Para desencadeamento de ideias, podemos construir definições partindo daquilo que de mais simples se costuma dizer, que a ação é o fazer e a omissão é o deixar de fazer, como seja uma conduta positiva e outra conduta negativa. Pois bem, para melhor definir o que é ação, na forma como se reporta o Código Civil, então, sem muita dificuldade, é o domínio de que o sentido jurídico da palavra segue o mesmo sentido da linguagem comum, até mesmo na concepção das leis da física, de que toda ação é uma quebra ao princípio da inércia. Então, a propósito disso, pegamos aí de carona os subsídios do direito penal, quando o Estatuto Criminal fala dos seus ilícitos, quando descreve condutas ilícitas. Interessante que neste ponto o direito penal é bem usual do verbo no infinitivo, tais como matar, injuriar, ameaçar, provocar lesões. Então isso aí dá uma ideia bem clara de um agir, de um consumar, de um consolidar. Então, para concluir, voltamos àquilo que falamos há pouco, de que a ação a que se reporta o Código Civil é a prática do fazer alguma coisa em prejuízo de alguém realizado. Agora nós vamos falar do outro elemento expressado no Código Civil, como seja a omissão. Sempre na assertiva de que omissão é o deixar de fazer. Mais uma vez, vamos nos valer dos subsídios ofertados pela lei penal, de onde se abstrai que o omitente devia e podia agir para evitar o resultado danoso. Então, este dever de agir incumbe em duas situações ainda nos termos da legislação penal. Primeira situação: há quem tenha por lei obrigação de cuidado, proteção ou vigilância, daí a obrigação legal de impedir o dano para alguém. Então, é o caso do salva-mar, do bombeiro, do médico plantonista, dentre outros. A segunda situação, quando se tratar de fato envolvendo pessoa inválida, ou pessoa ferida, mutilada, ou ainda criança, sendo que nesta hipótese o omitente pode ser qualquer pessoa. Então qualquer um de nós, independente do dever de agir. Não precisa ter o dever de agir, o dever de evitar. Portanto, nesse caso,
o sujeito ativo pode ser qualquer pessoa. É necessário e oportuno que a gente faça ainda uma distinção entre o que é omissão voluntária e o que é omissão involuntária. Pois bem, na omissão voluntária, o agente é conhecedor do seu dever, é conhecedor de forma presencial ou não sobre o fato, mas resolve não agir. Em outras palavras, não agiu porque não quis. Então é o caso do salva-mar, que vê uma pessoa se afogando, cruza os braços e não vai lá salvá-la. Então, neste caso, responde ele pelo ilícito penal e o Estado pela reparação civil. Na omissão involuntária, aí não existe nenhuma ilicitude. Por quê? O agente deixou de agir por circunstâncias alheias à sua vontade. É o caso do mesmo salva-mar que, vendo um idoso e um jovem se afogando, sai em socorro ao idoso e, posto este idoso a salvo, volta ao mar para socorrer o jovem, porém não mais o alcança. Então é uma omissão que se deu por circunstâncias alheias ao agente, à vontade do agente. Saindo um pouco dos subsídios do direito penal e voltando às expressões contidas no artigo 186 do Código Civil, nós temos ainda duas expressões que integram a definição do que seja um ato ilícito, como seja a negligência e a imprudência, para o que passamos a discorrer sobre elas daqui a pouco. Ainda acerca da ação ou da omissão do agente, no que isso se reflita na negligência e na imprudência, é oportuna a contribuição do professor Silvio Rodrigues, grande civilista nacional, que tece a seguinte contribuição: a atitude ativa do agente, que é a ação, consiste, em geral, no dolo e na imprudência, enquanto que a atitude passiva, que é a omissão, via de regra, se retrata através da negligência. Então vejam só, essa importante correlação que é feita pelo professor Silvio Rodrigues, que a ação está para o dolo e para a imprudência. O dolo é uma ação, a imprudência também é uma ação. Da mesma forma que a omissão está para a negligência. Sempre a negligência será uma omissão, alguém está deixando de fazer alguma coisa. Tá? E daqui a pouco a gente vai falar sobre a negligência. Bem, ainda sobre os elementos que compõem a definição do ato ilícito expresso no artigo 186 do Código Civil, antes de falar sobre a negligência e a imprudência, nós vamos falar primeiro sobre o dolo. Embora que o dolo não esteja expresso no artigo 186 do Código Civil, e não obstante a isso, como já visto, ele está presente na conceituação da doutrina, bem como também figura na legislação penal, que já sabemos que oferta subsídios para o direito civil. Embora que o dolo seja mencionado pelo artigo 145 do Código Civil, entretanto, a sua definição é feita pelo artigo 18 do Código Penal. Então, em nenhum momento o Código Civil define o que é dolo. Então, do Código Penal se retira que o dolo ocorre na ação do agente que quis
o resultado ou assumiu o risco de produzi-lo. A gente vai ver aqui interessante contribuição das lições de Júlio Fabrini Mirabetti, onde nós podemos concluir que o dolo é o elemento volitivo do ato. O agente previu aquele resultado. Então nós temos um vídeo que nós vamos exibir a partir de agora para que você tenha uma melhor ideia acerca do dolo. Então vamos lá. Vai fazer o que ele fez. Nunca mais. Ele ainda não me conhece. Não me conhece. Acabar com esse carro dele. Nunca mais ele vai fazer o que ele fez. Nunca mais. Nunca mais. Pela visualização do vídeo, a gente observa que a pessoa que desfere golpes com um pedaço de madeira no veículo de outra pessoa e ao mesmo tempo risca o veículo com uma faca, então realmente está com extrema vontade e consciente de que vai danificar o bem. A pessoa prevê e almeja aquele resultado danoso. Ela quer ver o bem danificado. Então, a cena que assistimos, e mais uma vez vamos falar com os subsídios do direito penal, nós chamamos de dolo direto, que é uma das modalidades do dolo. Para efeito de estudo do ato ilícito, a doutrina penal, seguindo o mais trivial, a mais trivial das classificações, indica por duas modalidades do dolo, como seja o dolo direto e o dolo eventual. Então vamos ver cada uma dessas modalidades, dolo direto e dolo eventual. Então, para que a gente possa melhor entender o que é o dolo direto e o dolo eventual, nós vamos fazer uma leitura do que expressa o Código Penal. Então, o artigo 18 do Código Penal diz o seguinte, expressa o seguinte: diz-se crime, a inciso 1º, doloso, quando o agente quis o resultado ou assumiu o risco de produzi-lo. Então, a primeira parte do inciso 1º do artigo 18 do Código Penal, essa parte que expressa quando o agente quis o resultado, se refere ao dolo direto. E a segunda parte deste mesmo inciso, quando expressa assume o risco de produzi-lo, se refere ao dolo eventual. Então, se o agente quis o resultado, é dolo direto. E quando ele assume o risco de produzi-lo, aí nós estamos falando do dolo eventual. Então, mais uma vez, nós vamos nos valer do recurso didático do vídeo para que a gente possa melhor entender o que é o dolo eventual.
Bom, nós já vimos as modalidades do dolo, o que é dolo direto, o que é dolo eventual. Doravante, conquanto não tenha sido citado pela doutrina e nem esteja expresso na lei, vamos falar sobre o preterdolo. A figura do preterdolo é uma criação da doutrina quando se refere ao artigo 19 do Código Penal, que assim expressa: pelo resultado que agrava especialmente a pena, só responde o agente que o houver causado ao menos culposamente. Pois bem, o preterdolo, também conhecido como ilícito preterintencional, diz respeito a um resultado que não tinha sido desiderado pelo agente. Ele pensa cometer um ilícito, porém ocorre um agravamento do resultado, fazendo com que, no final, este resultado seja mais grave do que aquele pretendido pelo agente. É o que se chama de resultado diverso ao pretendido. Não há por parte do agente uma previsão pelo desfecho de maior potencial ofensivo. Ocorre, por exemplo, quando uma agressão física resulta em morte e as circunstâncias evidenciam que o agente nunca pensou em matar aquela pessoa. E nem se há de falar que ele assumiu algum risco de produzir a morte. Então nós estamos usando aí um exemplo do ilícito penal do homicídio. Mas o preterdolo pode acontecer também em outros tipos de crime. No homicídio, nas lesões corporais, enfim. Então, a pessoa pensa num resultado, e circunstâncias fazem com que esse resultado seja mais danoso, inesperado. Então vamos mais a um vídeo onde nós vamos ver que resulta uma coisa mais grave além daquilo que pretendia o agente. Uma mulher cansada dos furtos em seu galinheiro ligou o fio elétrico no local e acabou matando um ladrão de galinhas eletrocutado. Na manhã desta última terça-feira, dia 19, um homem de 31 anos morreu eletrocutado após tentar furtar galinha em uma residência na cidade de Itanhaém, 762 quilômetros de Salvador. De acordo com as primeiras informações da Polícia Militar, a proprietária da residência vinha constantemente sendo furtada pelo marginal e, cansada de ver suas galinhas sumirem, a dona de casa ligou um fio à rede elétrica e conectou na cerca do galinheiro, que fica no fundo de casa. Foi quando o ladrão, identificado como Rosilândio Barbosa Pereira de Jesus, conhecido popularmente como Chorró, invadiu o local novamente. Mas, como tinha chovido e o criminoso estava descalço, ele acabou levando uma descarga elétrica e morreu no local. Os policiais ainda não têm informações da potência do choque que o ladrão levou. O corpo do indivíduo foi recolhido e encaminhado ao Instituto Médico Legal, o IML, na cidade de Teixeira de Freitas. Ainda segundo a PM, Rosilândio é bastante conhecido na região pelos furtos e tinha diversas passagens pela delegacia de Itanhaém por roubos e arrombamento, sendo acusado até de ser furtado objetos do santuário da Igreja Católica. A dona da residência foi conduzida à delegacia da Polícia Civil, onde foi ouvida e liberada em seguida. Então, após assistir o vídeo, a gente pode fazer uma observação de que o resultado pretendido de início pela dona do galinheiro era dar um susto.
daquele elemento que estava levando as suas galinhas. Aí, como foi mencionado no vídeo que choveu, molhou a terra, deve ter molhado as roupas do ladrão. Então a gente sabe que quando a pessoa está em contato com a água, o choque elétrico pode ser fatal. Então eu deduzo que o inesperado da chuva colocou uma variante aí nesta lição que alguém resolveu dar com relação ao ladrão. E nós vimos que veio acontecer um agravamento, aquilo que seria uma lição, e de repente convolou-se em morte. A figura do preterdolo, como eu disse antes, não é mencionada pela doutrina que conceitua o ato ilícito. Da mesma forma como o preterdolo não está elencado dentro da expressão a exegese do artigo 186 do Código Civil. Entretanto, é uma interessante figura no estudo do ato ilícito. Bem, adiante, ainda dentro dos elementos que estão descritos na exegese do artigo 186 do Código Civil, nós temos a negligência. Então, como observou o professor Silvio Rodrigues, já citado, de que a omissão está para a negligência. Então, sempre a negligência será uma omissão. Alguém está deixando de fazer alguma coisa. Então, o termo-chave para que a gente possa conceituar, definir o que é a negligência é a expressão falta de zelo. Então, por mais que se usem outras nomenclaturas, displicência, descuidado, desatenção, isso ou aquilo, isso vai culminar nessa expressão, uma falta de zelo. Então, alguém deixou de tomar cuidado, alguém deixou de observar alguma regra, alguém deixou de tomar determinado cuidado. Então, essa omissão dessa pessoa veio a provocar um dano em outra pessoa. E daqui a pouco, nós estamos falando de negligência, mas daqui a pouco a gente vai falar sobre essa modalidade do ilícito chamado culpa. Então, ao mesmo tempo que nós já falamos sobre dolo, nós vamos falar sobre culpa. Quando é que acontece a culpa? Quando a pessoa age com negligência e com imprudência, nos termos do artigo 186 do Código Civil. Mas aí nós temos mais um elemento que se chama imperícia. Não está no Código Civil, mas está no Código Penal. E vamos falar daqui a pouco. Então vamos primeiro à negligência. Alguém deixou de tomar algum cuidado. Alguém agiu com desatenção. A pessoa não primou na guarda de determinada coisa. E como eu disse, a negligência sempre será um ilícito por omissão. Já falamos que na descrição do artigo 186 é a ação ou a omissão. Então, Silvio Rodrigues já esclarece isso, que sempre a negligência é uma forma de omissão. Então nós vamos falar
Aqui, aliás, ressaltando mais uma vez, eu aconselho, né, a assimilação desses termos chave, que eu falei agora. Sempre que for falar alguma coisa sobre negligência, atente para essa expressão, falta de zelo. Então, nós estamos aqui, né, coletando vários vídeos, e esses vídeos são bons, porque eles esclarecem. Então, vamos aí a mais um exemplo e atentem para esta cena. Cavalos ocupavam uma das pistas da Avenida Brasil de madrugada. É a entrada do Rio para quem chega de São Paulo. Um taxista chamou os bombeiros, que tentaram interditar uma das faixas, mas um motorista não notou os sinais do soldado. O motorista Tiago Mansano, de 24 anos, foi levado para o hospital e já teve alta. O cavalo morreu. No ano passado, foram 3.882 acidentes causados por animais só nas rodovias federais. Então, como observamos aí no vídeo, existiam animais na pista. E esses animais provocaram um acidente. Vejam só que não se há de falar em negligência no caso da vítima, que foi o motorista. O motorista é vítima. Quem provocou os danos foi justamente, né, os animais, os cavalos que estavam na pista, né? Então, conforme eu disse, negligência sempre será uma falta de zelo. Por quê? Porque se pergunta, esses animais, por que não estavam presos? Então, o proprietário dos animais, e animais tipo o cavalo, no direito, eles recebem o nome de semoventes. Então, por que esses animais não estavam no curral, não estavam no estábulo? Por que o proprietário dos animais não construiu uma cerca? E por que o proprietário dos animais, né, não ficou atento, né, ao portão? De repente alguém foi lá, abriu o portão e os animais saíram e foram até a pista. Então aí está a negligência, a falta de cuidados, a falta de zelo, e provocou um acidente e danos tanto ao patrimônio da vítima quanto à sua integridade física. A própria legislação civil diz que o dono ou detentor do animal ressarcirá o dano por este causado. Então, existem situações em que o Código Civil, né, ele atribui essa culpa àqueles que têm o dever de tutela, né, o dever de guarda, né, o pátrio poder e outras situações. Bem, mas vamos passar agora a falar da imprudência. Enquanto a negligência é a falta de zelo, sempre a imprudência será o excesso, a pessoa se exceder. Então, seja na velocidade do carro, seja no total de peso, né, que aquele veículo comporta, né, sobre, por exemplo, a quantidade de medicamentos que o médico deve administrar ao paciente. Então temos situação em que por exemplo, o pessoa idosa, isso é típico da medicina, a pessoa idosa só pode usar 20 gotas de determinado medicamento. E, no entanto, o médico acha que não, pode dar 30, pode dar 40, quer dizer, é um excesso.
Então exceder justamente é como se existisse uma cerca. Você vai até aqui, porque a partir do momento que você ultrapassar esta cerca, você está correndo risco. Você pode provocar danos a outra pessoa. Então a gente fala muito da imprudência no trânsito, a gente fala da imprudência na enfermagem, na medicina, a gente fala da imprudência nas relações de trabalho, na segurança do trabalho. Então esse é um termo que ele é muito usado e muitas das vezes fazem uma tremenda confusão entre a imprudência e a negligência. É fácil. Negligência é falta de zelo e imprudência é o excesso. É você ir além daquilo que é razoável, daquilo que recomenda a regra técnica, aquilo que determina o bom aconselhamento. Não vá além, não exceda. Então nós temos mais um vídeo que também versa sobre uma situação de danos causados. É mais um vídeo que nós vamos observar e prestar atenção o que foi que aconteceu, e daqui a pouco a gente volta e faz um comentário. Nós vimos aí uma série de aberrações. Alguém está dirigindo uma empilhadeira, até que ele dirige bem, sabe conduzir, o maquinista sabe conduzir bem a empilhadeira. Ele chega, faz a curva, entra no portão. Só que ele faz isso, mas cometendo excesso na carga que ele ia carregando, uma carga de mármore, né? Ele sabia que essa carga era um peso demasiado, tanto que alguém ficou em pé na traseira, em cima da traseira da máquina, como assim para atuar como um contrapeso. E o mais engraçado, alguém tenta segurar na hora que a máquina verga para frente, uma moça tenta segurar a traseira da máquina. Então imprudência é justamente isso, o excesso. Um peso maior do que a capacidade da máquina, alguém se excede em ficar em pé em um lugar que não é próprio para isso. Então assim a gente viu no que deu dano para a pessoa que caiu embaixo da empilhadeira, dano para o dono da máquina, dano para o proprietário da mercadoria que estava sendo transportada. Bem, mas vamos falar daqui para diante sobre a imperícia. E conforme eu falei, o artigo 186 do Código Civil não se reporta, não se refere a imperícia, não consta na exegese do artigo 186 do Código Civil. Entretanto, a imperícia está dentro da exegese do Código Penal, mais precisamente o artigo 18, quando diz que crime culposo é quando o agente deu causa ao resultado por imprudência, negligência e
imperícia. Então, sempre com os subsídios da legislação penal. Então, já no início, nós falamos que estudar o ato ilícito era justamente fazer essa contextualização entre vários ordenamentos. Então, como é que a gente pode definir a imperícia? Então, o termo-chave para designar a imperícia é esse: falta de aptidão. Então, esta falta de aptidão está no erro de uma pessoa em não saber conduzir, o desconhecimento técnico, a carência de treinamento ou reciclagem. Além de treinar, tem que reciclar, no sentido de se atualizar. Então, o termo imperícia está ligado ao erro, à imperfeição. Então, é um termo muito comum no nosso cotidiano, imperícia. Por exemplo, quando alguém dirige mal no trânsito, é barbeiro, né? No futebol, é o perna de pau. Na advocacia, é o rábula. Na música, é o desafinado. Então, são exemplos aí de falta de aptidões para a pessoa fazer alguma coisa, né? Então, o desconhecimento técnico é muito grande, né, na designação dessa modalidade, desse elemento do ato ilícito. Então, nós selecionamos mais um vídeo, né? Esse vídeo muito engraçado. Vocês vão ver, né, alguém fazendo alguma coisa e está presente, né, nessa tarefa, né, um ato de imperícia. Vamos lá. Opa! Desculpe, errei. Você errou? Eu vou só tentar de novo. É? Uhum. Tá bom. Droga! Nossa, desculpe. Olha, numa boa, não quer praticar e voltar? Talvez treinar numa laranja? Sei lá como é, não sei. Sabe, no momento eu, com uma gilete, uma xícara, faço isso sozinho, tá bom? Mais uma vez. Eu vou só... Dessa vez vai. É? Uhum. Tudo bem, só relaxa um pouquinho, tudo bem? Agora vai. Consegui. Conseguiu? Beleza. Quantas vezes ela te espetou? 3 ou 4, na verdade eu perdi a conta. 3 ou 4, hein? Ela tá melhorando. Ela andou treinando. Então, vimos aí esta cena em que uma enfermeira erra, né, a aplicação de uma agulha nas veias de um paciente, e isso provoca assim uma situação, né, insólita. A pessoa fica num estado assim de apreensão diante desses erros diversos. E, como eu disse, sempre a imperícia será uma falta de aptidão, uma falta de treinamento. Agora nós vamos falar sobre o último elemento que está descrito no artigo 186 do Código Civil, como seja o dano moral. Então, o dano moral, ele passa por um histórico. Nem sempre se falou em reparação civil por dano moral. Em outros tempos, se reconhecia apenas o dano material, aquele dano sofrido na ordem patrimonial da pessoa.
ou aquele dano que limitasse a capacidade laboral da pessoa. Tipo assim, alguém perdeu um braço, alguém perdeu uma perna, alguém perdeu um dedo. Quer dizer, com isso a pessoa não podia mais trabalhar ou então não podia executar aquelas tarefas que antes fazia. E o entendimento era também no sentido de que quem perdesse, por exemplo, uma orelha, quem perdesse, não, aliás, quem sofresse uma queimadura no rosto, ou quem sofresse um escalpelamento, então os tribunais entendiam que isso aí não diminuía a capacidade laboral da pessoa, embora que a mácula ficasse. A jurisprudência nacional, ela evoluiu e finalmente o Supremo Tribunal Federal, através de súmula, passou a reconhecer a reparação civil por danos morais. Então, o que é o dano moral? É justamente aquela chamada lesão do íntimo. O dano moral é o dano psicológico. Então, por exemplo, podemos citar, né, aquele dano que provoca tristeza, provoca ódio, provoca medo, provoca ressentimento, provoca ojeriza, né? Baixa estima, complexo. Então são exemplos. E uma vez que o direito evoluiu e passou a reconhecer, inclusive, como eu disse, consagrou o dano moral no ordenamento jurídico, então a pessoa que é vítima de uma ofensa dessa natureza passou a ter direito a uma reparação civil. Então temos aí mais um vídeo, uma cena que aconteceu num jogo de futebol em que, né, um atleta sofreu ofensas, tanto na ordem do direito penal, né, quanto na ordem do direito civil, uma vez que racismo é um ilícito penal, o infrator está sujeito a uma pena nos termos da lei penal, e como a vítima, por sua vez, tem direito a uma indenização, porque houve prejuízo na sua ordem psicológica. Então vamos ver e depois a gente volta para fazer comentário. Aranha, primeiro, o que aconteceu ali com a torcida do Grêmio? A outra vez que a gente veio jogar a Copa do Brasil, estava passando no telão uma campanha contra o racismo. Não é à toa. Não é à toa que estava passando uma campanha no telão contra o racismo. Aí eu estava no gol ali, a torcida xingar, pegar no pé, normal. Mas começaram com palavras racistas. Preto fedido, seu preto, bando de preto, cambada de preto. Até aí eu ainda fiquei nervoso, mas ainda estava me segurando. Aí quando começou um corinho, aquele corinho de macaco, fizeram rápido e pouco, para não dar tempo de filmar. E antes de fazer, eu pedi pro câmera, eu falei, filma lá o que eles estão falando, filma o cara de preto que tava lá, filma os outros caras, e o cara não virava a câmera. Aí quando foi filmar, já tinha acontecido o negócio. Eu fico nervoso mesmo, desculpa a palavra, fico puto dessas coisas acontecer aqui, mas felizmente não aconteceu nada de mais grave, mas dói. Eu falei pra ele, não é possível. Que ele veio falar pra mim que eu estava insultando a torcida. Quando me chamaram de negócio de preto, de macaco, essas coisas, eu virei pra ele, assim, bati no braço, falei, eu sou preto sim, sou negão sim. Se isso aí é insultar eles, não sei. E todo mundo que vem jogar aqui, todo mundo sabe que sempre tem, não são todos, mas sempre tem alguns racistas aqui no meio. Você vai tomar alguma providência, Aranha? Como? No meio de tanta gente assim, fica difícil. Mas tá dado o recado para ficar esperto para a próxima partida. E você visivelmente se sentindo magoado e até impotente diante disso, é isso? Não impotente. Hoje a gente, graças a muito esforço aí, muita gente lutou por isso. Tem leis, né? Mas no futebol a gente sabe que o torcedor usa de várias maneiras para desestabilizar o jogador.
Mas no meu caso, sou um cara com uma idade boa, já experiente, não vou deixar de jogar o meu futebol por causa de manifestação do torcedor. Vimos aí uma cena, como eu disse, que aconteceu num jogo de futebol. Ofensas na ordem moral e que realmente mexeram com o íntimo do atleta. Então, ver pessoas lá, aliás, uma pessoa lá na plateia gritando palavras de racismo. Ainda sobre o dano moral, quando eu falei que em outro tempo alguém que era escalpelado, que perdia uma orelha, tinha uma queimadura no rosto, isso aí considerado como dano estético, em outros tempos não tinha direito à indenização. Essas situações aí que eu acabei de falar se enquadram na jurisprudência atual como dano moral. Interessante um trecho da obra do professor Silvio Rodrigues, onde ele diz: o homem que, colhido por um ônibus, tem seu rosto deformado, experimenta uma enorme tristeza moral cada vez que contempla no espelho o feio semblante, ou cada vez que vê crianças e adultos olharem para seu rosto com surpresa, senão com arrepio e asco. Feita esta complementação sobre o chamado dano estético, que é considerado dano moral, a gente vê que o direito se ampliou e nós chegamos no estágio atual. Então, isso que eu falei agora, uma pessoa que provoca queimaduras na outra, isso aí resulta em lesões, essas lesões são perenes. Uma pessoa que diminui a capacidade laboral de outra pessoa, ou a pessoa que agride com palavras de tal ordem que afetam o íntimo da pessoa, é o abalo psicológico, é o dano psicológico. Então tudo isso aí passível, né, de reparação civil. Com isso nós encerramos os elementos que estão descritos no artigo 186 do Código Civil. E vamos ao próximo bloco. A partir de agora, nós vamos fazer um estudo sobre o elemento culpa. Então, nós já falamos sobre o dolo. Então, nós temos integrante do ato ilícito como elemento integrante do ato ilícito. Nós temos, de um lado, o dolo e, de outro, a culpa. Então, o dolo, você já sabe. Acontece quando o agente quer o resultado ou assume o risco de produzi-lo. Isso aí é dolo. Do outro lado, a culpa é justamente o inverso. Na culpa, o agente nunca admite que aquele resultado danoso venha a acontecer. Portanto, ele não quer, ele não desidera aquele resultado danoso e nem assume o risco de produzi-lo. Então, isso aí já é uma particularidade na conceituação da culpa. Se costuma dizer também que a culpa é justamente quando aquele resultado danoso é decorrente de negligência, imprudência e imperícia. Então, sempre ressaltando que na culpa o agente não admite que aquele dano possa acontecer. Ainda no estudo da culpa, nós temos uma interessante divisão. É esta, que
classifica a culpa em culpa direta e culpa indireta. A culpa direta é quando o próprio agente de per si, ele pratica o ato e ele responde, né, pela reparação civil. Daí o nome culpa direta. Enquanto que, do outro lado, a culpa indireta é justamente quando o agente responde pelos atos de outras pessoas. Daí a nomenclatura de culpa indireta. E vamos passar a falar sobre a culpa indireta, que por sua vez se divide em culpa in eligendo, culpa in vigilando e culpa in custodiando. Primeiramente, a culpa em eligendo, esse termo eligendo deriva do radical latino eligere, que significa escolher, selecionar, optar, decidir por aquilo que se acha o melhor. É o critério, é o bom critério de escolha, saber escolher bem. Então a gente pode dizer que a culpa em eligendo é justamente aquela que resulta da falta de cautela, né, da falta de atenção quando se seleciona alguém, quando se escolhe alguém para a execução de algum ato, de alguma tarefa, de algum serviço. Então, por exemplo, se alguém contratar um péssimo motorista é porque não soube escolher. E se esse motorista atropelar alguém na rua e provocar danos, claro que vai provocar danos, né? Essa pessoa que contratou esse motorista é que vai responder pelos danos. É a culpa indireta. Na outra divisão, a culpa in vigilando, de respeito justamente conforme o nome já indica, né? A falta de vigilância, a falta de fiscalização, a falta de acompanhamento dos atos daquele que, por subordinação, executa uma tarefa, né, um serviço. Então, muitas das vezes, o bedel, na ausência do patrão, ele fica displicente, ele fica relaxado, né, ele fica sem esmero, e começa a não fazer as coisas certinho conforme deveria ser. Então, essa ausência de quem tem o dever de fiscalizar, né, essa atitude não presencial induz, né, a isso que a gente chama de culpa invigilando. Você deveria estar lá fiscalizando, observando, acompanhando tudo, supervisionando, e não o fez. Então incorreu em culpa invigilando, que é uma modalidade de culpa indireta. E por último, nós temos a culpa in custodiando. Essa expressão deriva do termo custódia. E o que é custódia? Esse termo é muito utilizado no sistema prisional. Custódia é você guardar, você conservar com integridade uma pessoa. E é que acontece com o Estado. Se o Estado decreta a prisão preventiva de alguém, essa pessoa é recolhida ao Instituto Prisional e a partir desse momento o Estado passa a ter essa responsabilidade de mantê-lo sob custódia, portanto de preservar a sua integridade física.
Esse termo custódia também é extensivo a bens. Se alguém recebe determinado bem sob sua guarda, então disse que este bem está sob a sua custódia. É o caso do fiel depositário, que vai manter esse bem, vai preservá-lo até o momento que for restituir ao seu legítimo dono, a quem é de direito reaver este bem. Então, este termo extensivo, incustodiando, se dá, por exemplo, na guarda de menores, na guarda de detentos, conforme exemplifiquei, na guarda de mentecaptos e na guarda de animais. Então, vou citar um exemplo. Se uma pessoa recolhida ao instituto prisional sofrer alguma lesão, ela estava sob a custódia do Estado. E lá dentro do cárcere deveria o Estado primar, pela sua integridade. E se essa pessoa sofrer algum dano, nesse caso o Estado responde e fica passível a condenação de uma reparação civil. Outro exemplo: se um animal de repente chega em via pública e, por exemplo, um cachorro pastor alemão em via pública morde alguém, vai provocar lesões, isso aí é dano. Então, o proprietário do animal vai responder, e estará passível a uma condenação incustodiando, porque deveria guardar o animal. E o animal também é patrimônio, é um bem semovente. Outro exemplo é se um comerciante de pólvora não coloca essa mercadoria num local adequado, bem acondicionado, longe de fios elétricos, de centelhas, de cozinhas, e se ele não sabe guardar bem essa mercadoria, e se de repente acontece uma explosão, provocando danos nos confinantes, então o proprietário dessa mercadoria, dessa pólvora, vai ter que indenizar todos aqueles que sofreram danos. Isso acontece não só na situação da pólvora, tem combustível, tem muita gente que gosta de guardar gasolina em casa, agrotóxicos, de repente podem provocar envenenamento naquelas pessoas que estão ali próximas. Tá? Então, isso, culpa incustodiando, é também uma divisão da culpa indireta. Para falar sobre excludência de ilicitude, nós vamos partir do próprio verbo excluir, que na língua portuguesa significa deixar fora, afastar, desconsiderar, eliminar, não admitir, isentar. Desta forma, a excludência de ilicitude são situações definidas pela lei que, embora possa ter ocorrido uma ação, uma omissão dita como ilícita, entretanto o direito, consideradas as circunstâncias, as particularidades do evento,
desconsidera tal ação ou omissão como um ato ilícito, afastando qualquer consequência punitiva ou reparatória para aquele que praticou. Então, as situações de excludência de ilicitude estão elencadas na lei. Passando a fazer uma fusão da lei penal com a lei civil, pegando fundamentos de uma e de outra, nós podemos elencar como excludentes de ilicitude, primeiro, os atos praticados em legítima defesa. Segundo, os atos praticados no exercício regular de um direito. Terceiro, a deterioração ou destruição da coisa alheia, ou a lesão a fim de remover perigo iminente. Quarto, os atos praticados em estado de necessidade. 5. Atos praticados no estrito cumprimento do dever legal. Então vamos falar sobre cada um deles. Primeiramente, a legítima defesa, ela é multicitada tanto na lei civil quanto na lei penal, sendo que a descrição do que seja um ato em legítima defesa está na lei penal. É a lei penal que define o que é um ato em legítima defesa. E diz que aquele que de forma moderada e com os meios necessários repele injusta agressão atual ou iminente, direito seu e de outra pessoa. Então essa agressão ela tem que ser injusta, a pessoa tem que reagir de forma moderada, usar os meios necessários, não pode haver abuso, tá? E na salvaguarda daquilo que é seu, de um direito seu ou de uma outra pessoa. Isso é legítima defesa. O segundo elemento, atos praticados no exercício regular de um direito. Então, primeiro é necessário que este direito seja reconhecido e que aquele que o faça, esse exercício regular, não o faça de forma abusiva. Então a doutrina cita exemplo do boxeador que, em razão da sua profissão, ele faz parte da profissão dele aplicar golpes no adversário. E nem por isso ele poderá ser julgado, sentenciado, condenado por lesões corporais. O outro é que a outra excludência de ilicitude, essa está no Código Civil, que diz a remoção de perigo. Isso é típico da defesa civil, dos bombeiros, né? Que para apagar um incêndio, por exemplo, eles quebram portas, eles destroem cercas, eles retiram pessoas com o uso de cordas. Então jamais se irá falar de danos numa situação dessa, uma situação de perigo, de remoção de perigo. E a pessoa que está sendo, por exemplo, descida do segundo andar, do terceiro andar, do quarto andar de um prédio com uso de cordas, também jamais se há de falar em lesões corporais por acaso que a pessoa, que seja provocado nessa pessoa que está sendo socorrida.
Outro elemento, os atos praticados no estado de necessidade. Então, o estado de necessidade também é uma situação de perigo. Alguém pratica esse ato para salvar tanto a si, né, como salvar uma outra pessoa. Estado de necessidade. Então, a doutrina penal cita o exemplo do cinema que está incendiando e as pessoas com medo do fogo correm em direção a uma porta. E nessa correria, umas esbarram nas outras e pessoas irão cair, irão rolar escada abaixo e nem assim se poderá atribuir o ilícito de lesões corporais. O estrito cumprimento do dever legal é o caso do agente público, é aquele que tem o dever legal de agir. Então é o caso do oficial, o oficial que vai cumprir um mandado de condução coercitiva, por exemplo. Então é claro que ele vai agir com rigor, é claro que ele vai agir com rusticidade, e principalmente se houver recusa daquela pessoa em se deixar conduzir. E nem por isso se há de falar na evidência, na ocorrência de qualquer constrangimento. É o dever do agente público assim o fazer. Então, agora nós encerramos todo o estudo que nós fizemos sobre o ilícito, o ato ilícito. Até a próxima.